Essa noite, pastor Wilson Porte Júnior. Faltou liberar as crianças, vai ter um trabalho especial para elas. É um prazer ter o pastor Wilson Porte aqui conosco. Deus abençoe, pastor. Pastor Wilson Porte é pastor da Igreja Batista da Liberdade, em Araraquara. Ele é formado bacharel em teologia pelo seminário Palavra da Vida, que o Helder é o reitor, que esteve aqui ontem conosco. É mestre em divindade pelo André Jumper Mackenzie e tem atuado aí como nosso colunista no portal Teologia Brasileira. Também é uma ferramenta da Vida Nova, se você não conhece ainda pode entrar lá no nosso site. Ótimos artigos do Wilson Porte. É um prazer muito grande ter o Wilson como nosso parceiro. Iniciamos aqui com o projeto Água da Vida, mas esse ano ele ainda estará conosco lá em Juiz de Fora, como palestrante da Vida Nova. Que Deus abençoe a sua palestra. Obrigado, irmão. Obrigado, Leclerc, e os irmãos aqui do projeto pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, junto desses outros irmãos, compartilhando um pouco da palavra de Deus nesse tema tão importante para nós. Antes de eu começar, eu sei que os outros preletores têm feito isso também, e toda vez que eu participo de encontros e congressos, como esse da Vida Nova, que o Sérgio anunciou, um momento muito especial é esse momento quando os preletores anunciam alguns livros, recomendando esses livros para para que a gente possa se orientar com relação ao material. E eu quero com alegria apresentar 3 aqui para vocês. O primeiro deles, da Shed Publicações, esse livro Salmos, os Salmos como Adoração Cristã. Nós conhecemos, ao longo da história da igreja, o livro dos Salmos como uma verdadeira escola de oração e adoração para o povo de Deus. Mas de uns tempos para cá, isso tem se perdido muito. Não só para os homens e mulheres de Deus ao longo da história do cristianismo, mas também no período do Antigo Testamento, os profetas, o próprio Senhor Jesus usava os Salmos em suas orações. Nós temos algumas orações nos evangelhos onde o Senhor Jesus cita os Salmos. E os salmos sempre foram tidos, tanto pelos profetas, quanto pelos pais da igreja, quanto pelos apóstolos, quanto pelos nossos irmãos ao longo da história, como uma verdadeira escola de oração e adoração. E é algo que tem sido perdido ao longo dos tempos. E esse livro aqui é algo muito especial, porque alguns salmos selecionados são comentados verso a verso, ajudando a gente mergulhar nesse universo maravilhoso do saltério. Bruce Waltke e James Houston fizeram um excelente trabalho. Um outro livro, esse do Jerry Bridges, autor de um outro livro chamado Pecados Intocáveis, que é um livro maravilhoso. Se você não leu, eu recomendo que leia. Mas esse é um outro livro desse mesmo autor chamado Quem Sou Eu?, que é um estudo bíblico sobre a nossa identidade em Cristo. Alguns passos para que nós compreendamos quem de fato somos. Essa questão que instiga a humanidade há séculos, há milênios, poderíamos dizer, sobre quem de fato somos, por que aqui estamos, qual é o sentido dessa vida, para onde iremos. O Jerry Bridges, nesse livro Quem Sou Eu?, ele ajuda de uma maneira maravilhosa a compreender a resposta para todas essas perguntas de uma maneira bíblica. E esse último livro, Fim da Pobreza, de Aaron Armstrong, eu gostaria de recomendar com alegria, O Fim da Pobreza, por ele tratar de um tema que é bastante controvertido no tempo em que a gente vive. Dentro do cristianismo nós temos, não só dentro do cristianismo, mas dentro de todas as religiões, e ideologias e filosofias também, a ideia de que talvez seja possível nós darmos fim à pobreza. E como é que nós lidamos com a pobreza? Como é que os cristãos respondem a essa questão social, essa questão de vida? Como é que nós respondemos a isso? Bem, a resposta dos cristãos está na Bíblia. Nós não temos uma resposta nossa. Eu não posso dizer que eu tenho uma minha e você tem a sua resposta, porque a nossa mente é a mente de Cristo, e é pela palavra dele que nós guiamos as nossas ideias e palavras e respostas e tudo mais. E de uma maneira muito especial, Aaron Armstrong, que tem um ministério voltado para essa área de cuidado e atenção às pessoas em necessidade, ele escreve com maestria sobre como a palavra de Deus lida com esse assunto. O que a palavra de Deus tem a dizer a nós, e tentando compreender um pouquinho daquilo que Provérbios 22, 2 diz, o rico e o pobre se encontram, a ambos fez o Senhor. O que a Bíblia trata sobre esse assunto? Como é que ela lida com esse assunto da pobreza? E eu recomendo aos irmãos que, podendo, sendo possível, considerem esses livros também para o seu estudo pessoal, ou, quem sabe, para presentear alguém que está lidando com esses assuntos também. Posto isso, eu gostaria de orar com vocês mais uma vez, irmãos, pedindo ao Senhor que use esse tempo para falar ao nosso coração.
Vamos orar. Santíssimo Deus, é com alegria que nós nos reunimos aqui para Te adorar, como já temos feito pelas canções e orações e leitura da Tua Palavra. Mas agora, Pai, diante dela, podemos compreender um pouco mais desse tema que tem sido colocado diante dos irmãos ao longo dessa semana, sobre a vocação, a preparação e o serviço em Tua obra. E eu peço, Pai, que por Tua misericórdia e graça, o Senhor possa nessa noite falar a nós pela Tua Palavra, por Tua bondade e graça, apesar de cada um de nós, de nossas ineficiências, nossas fraquezas, nossas dificuldades. Ó Deus, que tudo aqui seja conduzido e guardado e guiado pela ação do Teu Espírito, para a edificação do Teu povo, para o crescimento de cada um de nós e para a glória do nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. Amém, irmãos. O tema que eu quero desenvolver aqui com vocês hoje à noite, eu não sei se vai aparecer aqui no fundo, se não der, não tem problema, ok? Nós tivemos um problema aqui no comecinho. É sobre a Igreja de Cristo e o papel dos obreiros, ou o papel do obreiro em si. O tema dessa semana que os irmãos têm estudado é sobre vocação, formação e serviço. Vocação, preparação e serviço. E pelo que eu tenho acompanhado, conversado com alguns dos preletores que são amigos pessoais, gente muito querida, eu sei que o Jonas trabalhou bastante essa questão da vocação, do chamado, desse momento em que o Senhor fala ao coração de um ou de outro, nos despertando para um ministério específico, embora chamados sejamos todos, vocacionados sejamos todos, mas alguns de um modo específico para o ministério ou para algum serviço específico dentro da obra do Senhor. E como o irmão Helder trabalhou também com a formação e a preparação destes que são chamados. E também pelo site acompanhei que o Edilson trabalhou um pouquinho sobre o cuidado de si mesmo e o cuidado das pessoas, que tem um pouco a ver já com essa terceira parte desse estudo semanal, que é a parte do serviço. Quando o homem ou a mulher, aquele que é vocacionado, depois ele é preparado e aí então ele se coloca no serviço. O nosso estudo de hoje à noite também tem a ver com essa parte final, a parte do serviço, tendo em vista que os outros pontos já foram trabalhados, e muito bem trabalhados, como eu tenho ouvido falar, com os irmãos aqui. Eu gostaria de olhar especialmente para o texto de Efésios capítulo 4 com vocês, dos versículos 11 a 14. Eu peço aos irmãos que têm as Bíblias consigo, que abram, por favor, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós leremos dos versos 11 a 14. O irmão da projeção, se você quiser ir tocando, mesmo sem a minha orientação aqui, à medida que você acompanha, pode fazê-lo, tá bom? Pode ir seguindo aí. Vamos ler então, Efésios capítulo 4, versos 11 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. Apenas até aqui, que o Senhor Deus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, nestes versos, a vida da igreja e o papel do obreiro, que é o tema dessa noite, se misturam de uma maneira bastante interessante. Tanto a maneira como nós, a igreja de Jesus Cristo nessa terra, vivemos, com o papel que os obreiros desempenham sobre a igreja, como é que essas duas coisas se misturam e se desenrolam juntas. O que é que Deus espera do seu povo? O que é que Deus espera de sua gente, daqueles a quem Ele amou e chamou e vocacionou para a sua obra? O que é que Deus espera do seu povo frente aos seus obreiros? Diante daqueles que têm a responsabilidade de orar por eles e de prepará-los para o exercício dos seus dons. Então, eu espero
trabalhar esses dois lados aqui com vocês. Aquilo que Deus espera dos obreiros, mas aquilo que Deus espera de cada um de nós em resposta àquilo que ouvimos e aprendemos dos homens que Deus tem levantado e colocado diante de nós. Homens e mulheres que Deus tem vocacionado para ensinar o seu povo, para escrever para o seu povo, para pregar para o seu povo, para abençoar o seu povo através dos dons que Deus tem lhes dado. Então, o primeiro ponto, ele está ligado à igreja de Cristo. Algo a que os obreiros devem sempre se lembrar, devem sempre se recordar, e que o próprio povo também precisa compreender. Deus, ele não tem um compromisso apenas com aqueles que são chamados. Deus não tem um compromisso apenas com aqueles que ele vocaciona para o ministério pastoral. Mas Deus tem um compromisso com todos nós. E um grande erro que é cometido por alguns cristãos é quando eles acham que a responsabilidade na obra é apenas daqueles a quem Deus vocaciona para o ministério. E se eu não sou um vocacionado para o ministério, então a minha responsabilidade é apenas orar por eles, é apenas dar uma oferta de vez em quando para eles e de alguma maneira apoiá-los, incentivá-los, dar uma palavra de ânimo, mas não que eu tenha um papel a desenvolver, algo a contribuir também. Na comunidade em que eu sou pastor, frequentemente eu tenho que trabalhar isso com algumas pessoas que se convertem, se tornam membros da igreja e que constantemente precisam ser lembradas que a cada pessoa que se converte, Deus dá um dom e de alguma maneira Deus quer usar na comunidade. Esse é o lado da vida da igreja. Por outro lado, tem o papel dos obreiros, que é então preparar essas pessoas para que elas exerçam aquilo que o Senhor espera de cada uma delas. Então, um dos pontos que nós precisamos sempre trazer à memória é de que o Senhor Deus dá dons à sua igreja. Uma das tarefas do Espírito Santo é derramar dons ao seu povo. E não há pessoa dentro da obra de Deus, dentro do povo de Deus, sem um dom sequer. A Bíblia possui algumas listas de dons em Romanos, Coríntios e outros livros, e essas listas elas não são complementares, elas não são, exaustivas, não é? Elas se complementam, elas são complementares e são apenas uma demonstração daquilo que o Senhor Deus é capaz de dar para o seu povo, para que o seu povo sirva-o, para que o seu povo o glorifique nesse mundo em que nós vivemos. Então, isso é algo importante que nós precisamos ter em mente. Deus, ele quer trabalhar com o seu povo. E ele quer usar os seus obreiros para preparar esse povo, para que esse povo possa glorificá-lo em sua vida. Não há como nós nos convertermos e apenas nos tornarmos meros espectadores, não é, desta obra, aqueles que apenas vêm e assistem e nada fazem, com nada se envolvem. No versículo 11 desse texto que temos diante de nós, as primeiras palavras que estão aí são: e ele mesmo concedeu, ou ele mesmo doou, palavras sinônimas dependendo da versão que você tem consigo. Esse texto então começa afirmando que alguns dons são um pouco diferentes dos demais. Um pouco antes aqui, o texto diz que aquele que subiu aos céus, falando de Jesus, é aquele que distribui dons ao seu povo, demonstrando também que existe uma ação trinitária nesse doar dos dons. Não é algo que apenas o Espírito Santo faz, mas que é algo que vem do próprio Cristo. Nós iremos pensar um pouquinho mais disso ao longo do nosso estudo hoje à noite. E embora todos sirvam para a edificação da igreja, todos os dons sirvam para o crescimento do povo de Deus, alguns representam uma espécie de dons unificadores desse povo. Porque um grupo tão grande de pessoas facilmente se dispersaria se não existissem alguns elementos que os unissem, que os juntassem, que os fizessem permanecer unidos, não é, com um propósito firme. Nenhuma instituição na história da humanidade dura como o cristianismo, como a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente pelo elemento espiritual que a igreja possui. Não há uma outra instituição que tomamos conhecimento, ou que temos conhecimento, e que exista na história da humanidade, e que tenha uma história como a do cristianismo. Obviamente existe o elemento espiritual, a presença do Espírito Santo, e esses dons que são uma espécie de dons unificadores desse povo. Ele mesmo, diz o verso, concedeu dons. E agora ele começa a falar nesse verso que alguns desses dons estão relacionados com pessoas. E aqui que entra um começo do papel desses obreiros. Os obreiros em si, eles são uma espécie de dom de Deus
à igreja. Isso é muito tranquilo. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus, no Antigo Testamento, compreendia os profetas, os reis e os sacerdotes como dons de Deus ao povo. Quando o povo pediu um rei, embora não era o tempo de pedi-lo, e Deus deu ainda assim um rei, o rei Saul, embora esse não fosse o rei segundo o seu coração, o que seria, era aquele que viria depois, o Davi, Deus concedeu, e o povo recebeu com essa consciência, esse homem é um dom de Deus para nós. Quando os profetas se levantavam e os sacerdotes também, o povo também compreendia. Às vezes o povo esperava um profeta do seu jeito, um profeta que falasse algo que os agradasse, que os animasse um pouco mais. E não aqueles profetas, como nós estamos acostumados a ler, que profetizavam a vinda do Nabucodonosor, a vinda da Babilônia, a vinda da disciplina de Deus, se o povo não se arrependesse dos seus pecados, se o povo não abandonasse o adultério, se o povo não abandonasse a idolatria, de que Deus viria e os tiraria do seu lugar, e mudaria a sua vida, e os levaria para o cativeiro. Eram profetas que não profetizavam só a bênção, só a vitória, mas também a desgraça e a destruição. E havia sempre um remanescente que olhava para esses homens e criam que esses homens eram presente de Deus. E que ainda quando a voz de Deus era dura, que aquilo era um sinal do amor do Pai pelo seu povo. Quando Jesus Cristo veio, Jesus Cristo também foi considerado como um dom de Deus, como um presente de Deus, como um gesto do amor de Deus, da doação de Deus para o resgate da humanidade. E quando nós temos os apóstolos exercendo a sua função, nós encontramos a própria igreja considerando esses homens que o Senhor Deus levanta como dons também dele mesmo para a sua igreja. Eles tinham a tarefa de produzir a unidade. A igreja, de certo modo, se reunia em torno do fundamento dos apóstolos. E sobre o fundamento destes homens, que depois de sua morte, deixaram os seus discípulos, conhecidos na história da igreja, hoje como pais da igreja, e discípulos destes discípulos dos apóstolos, eles não construíram um outro fundamento. Teve um ou outro que construiu, teve um outro que colocou, mas eram rechaçados, eram criticados, e a igreja permaneceu firme. Embora alguns desvios sempre existiram, firme no fundamento dos apóstolos. E todas as vezes que um homem de Deus, um obreiro, se levanta para expor o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e para pregar a palavra fielmente, o que nós temos ali é a ação do Espírito Santo unindo aquele povo, que come da mesma carne, que bebe do mesmo sangue, e que ama o mesmo Pai, e que quer ser alimentada pelo mesmo pão que vem de Deus. E essa então é uma das tarefas desempenhadas por estes homens a quem Deus levanta. É óbvio que se essa é uma das grandes responsabilidades que esses homens têm, exige-se naturalmente que esses homens se preparem muito bem. Se você é alguém a quem Deus tem chamado, despertado, vocacionado para o ensino em sua igreja, em seu povo, ou mesmo para o pastoreio, entenda que Deus espera que você o conheça profundamente, que você cresça em graça e em conhecimento sobre quem é Ele, sobre quem é a sua palavra, sobre o que é a sua revelação e de que maneira essa palavra e essa revelação pode ser aplicada à vida das pessoas com as quais você conviverá. A ênfase no texto grego, no texto original dessas palavrinhas, e ele mesmo concedeu, essa expressão ele mesmo denota soberania da parte de Deus. O que isso significa para nós? Significa que obreiros não se levantam a si mesmos. Obreiros não se vocacionam a si mesmos. Eu não acordei um dia dizendo, o que eu vou ser da vida, hein? Bom, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não gosto de matemática, não gosto de biologia, não gosto de geografia, não gosto nem de ler. Então o que eu vou ser? Eu vou ser pastor, vou ser obreiro, né? Como se pastor não tivesse que ler, como se pastor não tivesse que estudar, como se pastor não tivesse que se dedicar ao estudo e ao conhecimento. Pelo menos ao longo da história do cristianismo, os homens que nós conhecemos à frente do povo de Deus foram homens muito inteligentes. Foram homens que compreenderam o chamado. Não só para erudição, para inteligência e conhecimento. Porque se fosse só para isso, seriam homens secos, mortos, vazios, impiedosos. Mas para o conhecimento e
por um outro lado, para a piedade também, para a vida de oração, para a santificação, para a entrega. E a união destas duas coisas, da vida com o conhecimento, da piedade com a teologia, produziu homens que Deus usou profundamente na história. Nós não podemos deixar de lado esse elemento de que é o Senhor quem soberanamente vocaciona. Ele é o responsável pelos dons concedidos ao seu povo. E os obreiros são dons de Deus à igreja. Ele é quem concede apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E não só estes que o texto aqui menciona, mas tantos outros que estão trabalhando no meio do povo. Quando você olha para o seu lado e vê alguém aí que é cristão, você tem do seu lado alguém que tem um dom dado por Deus. Essa pessoa que tem um dom, ele é um dom em si de Deus para você. O dom que eu não recebi para me abençoar. Eu, obviamente, sou edificado com o dom que Deus me deu, e todos nós somos. Mas a razão pela qual Deus nos dá dons é para que nós possamos ser uma bênção na vida dos outros. E é por isso que não existe um cristão sozinho. É por isso que não existe a igreja no lar. É por isso que não existe você cultuar a Deus na sua casa sozinho e não vai na igreja, não conversa com o pastor, não se aconselha com ninguém. E se você quiser louvar, você bota uma música na internet. E se você quiser ofertar, você manda o dinheiro pelo banco para a conta de algum televangelista. E se você quiser fazer alguma oração, você se vira lá do seu jeito sozinho, ou você pede, escreve para alguém. Não existe esse tipo de coisa, exatamente pelo elemento do dom. Porque se o Espírito Santo te chamou, te convenceu do seu pecado, da justiça e do juízo, ele concedeu dom a você, ou dons. E esse dom não é para morrer em você, é para que ele possa florescer e produzir frutos para abençoar a vida do outro. Haverá pessoas que serão abençoadas pelos dons que Deus te deu. Pessoas que comerão desse fruto e que serão influenciadas, abençoadas, que serão cobertas pelas folhagens, para usar a ilustração ou a figura do Salmo 1. Se você é alguém bem-aventurado, que tem prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite, você é alguém plantado junto a fontes de águas vivas, a ribeiros de águas, e você frutifica, e você floresce e abençoa aqueles com os quais você convive. É por isso que o corpo de Cristo é um povo, é uma comunidade, é um rebanho, enfim, há tantos outros nomes que são dados para isso. E Deus nos concede soberanamente segundo a sua sabedoria. Não sou eu que decido os dons que eu terei, nem você os seus, mas é Ele que, por sua bondade e graça e conhecimento, nos doa esses dons. E é nesse sentido que Paulo destaca estes homens, aí do Efésios capítulo 4, como um dom especial à igreja. Vamos olhar para o verso 12 agora. No verso 12 ele diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero destacar 3 palavras aí, 3 expressões. A primeira delas é aperfeiçoamento dos santos, a segunda é desempenho do seu serviço e a terceira é edificação. Você sabe para que Deus concede dons? E dons aqui são vidas, e no meio destas estão os obreiros. Por que Deus faz isso? Deus poderia deixar a gente fazer do jeito que a gente quisesse. Tem um que é mais inteligente que o outro, tem um que tem uma ideia, o outro tem outra, mistura as duas coisas e deixa o povo se virar. Mas Deus não fez assim. Ele deixou o conselho, Ele deixou a direção, Ele deixou o norte. E quando Ele chama pessoas, essas pessoas têm que conhecer o norte, têm que conhecer o caminho, têm que conhecer a direção, porque elas, os obreiros, aqui a gente está falando um pouquinho do papel dos obreiros, e como eu disse no início, eu estou misturando um pouquinho da vida da igreja e do papel dos obreiros, porque as duas coisas se misturam ao longo do texto. Estes que são chamados como obreiros, eles precisam saber para onde eles estão levando, eles não podem levar para onde eles querem. Se as ovelhas fossem minhas, eu levava para onde eu queria. Se eu estivesse passando necessidade, eu vendia tudo para pagar minhas contas. Mas elas não são minhas. Eu não decido as coisas por elas. Eu preciso morrer para mim mesmo, morrer para esse mundo. E como Paulo nos ensina, estar crucificado com Cristo para que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu viva pela fé no Filho de Deus. E o Filho de Deus, então, é quem vai dar a direção.
o pastor supremo, ou o bom pastor, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós, na verdade, é um privilégio recebermos esse nome. O termo bíblico mais conhecido é o termo presbítero, não é? E o próprio fato da igreja considerar homens como pastores sobre o seu povo, é um privilégio que Deus dá para nós. É uma graça, é uma bondade da parte do Senhor. E se nós recebemos esse chamado, se Deus tem dado essa graça para o seu povo, é para que nós, que somos chamados para sermos servos dele como obreiros na sua igreja, sejamos fiéis à sua palavra, porque não estamos lidando com coisa nossa, estamos lidando com coisa muito cara, coisa que foi comprada por um alto preço. A vida de cada um de vocês, a vida de cada um de nós no povo de Deus, custou um preço altíssimo, que foi o sangue de Cristo. E é por isso que aqueles que são obreiros, obreiras, que me ouvem aqui hoje à noite, precisam estar atentos. Uma das razões, então, pela qual o Senhor concede esses dons à igreja, esses obreiros, que são dons ao seu povo, é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Entenda aqui comigo uma coisa. Deus espera que todos os santos sejam aperfeiçoados. Parece óbvio, mas é importante que a gente entenda um pouquinho melhor isso. Primeiro ponto, todos nós somos chamados por Deus de santos. Não porque tenhamos atingido a santidade plena ou a perfeição, nós sabemos que não. E nem alcançaremos enquanto estivermos nesse corpo dessa morte, como disse Paulo em 1 Coríntios 15. Mas porque Deus nos vê já santificados. Por causa da doutrina da substituição penal, da expiação, da propiciação, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, tomando o nosso lugar ali, nos representando ali, para que hoje, despidos de nós mesmos, possamos nos revestir dele, de Cristo, e sermos vistos pelo Pai como justos, como santos, como benditos. Essa é a doutrina da substituição, não é? Chamada na teologia de... são elementos da cristologia relacionadas à morte de Cristo, à natureza propiciatória da sua morte, expiatória da sua morte, substitutiva da sua morte. O que todas essas palavrinhas significam? Resumindo, significam que Ele tomou o nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos estar no lugar dEle. Isso pode parecer ofensivo, mas é exatamente isso que Paulo diz em Romanos 8. Nós recebemos o Espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai, nos tornando, por causa desse Espírito de adoção, pelo qual fomos adotados, co-herdeiros com Cristo. Isso é uma graça, meus irmãos, que nenhum de nós merece. Mas Ele faz assim, quando o Pai olha para a cruz, Ele pune a nós ali. Ele não vê o seu filho ali. Ele vê a minha vida, os meus pecados, a minha culpa. Ele vê a sua história, a sua vida, os seus pecados, as suas culpas, que talvez só você conheça. E Ele puniu o Filho dele naquela cruz pensando em nós, pensando em você. A ira de Deus sobre a vida de Cristo, sobre a pessoa de Cristo naquela cruz, foi intensa, devido à nossa culpa. É isso que o profeta Isaías anteviu e escreveu no capítulo 53. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, porque é necessário castigo para ter paz. Mas a gente aguentaria o castigo de Deus? Nem na eternidade toda nós conseguiríamos aplacar a ira de Deus. Mas o Filho de Deus conseguiu. Por isso que as nossas iniquidades foram lançadas sobre Ele. E pelo castigo que foi lançado sobre Ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Quando Deus olha para nós hoje, Ele já não vê mais essas coisas. O Filho dele foi moído, diz Isaías 53, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E é pelo seu sofrimento, pelas suas pisaduras, que hoje nós temos paz com Deus. Quando Deus olha para a sua vida hoje, quem Ele vê? Por um lado Ele vê você mesmo, e Ele espera que você cresça em santidade, mas por outro lado Ele vê o Filho dele em você. Quando Ele olha na cruz, Ele vê você. Quando Ele olha a você hoje, Ele vê Jesus. E é por isso que Ele te chama de santo. Você é? Em sua própria consciência, você sabe que você não é. Mas diante dos olhos de Deus, você pode glorificar a Deus, porque você sabe que é assim que Deus te vê.
De modo que se você morrer hoje, você será levado pela graça de Deus à sua presença, por causa de Cristo em você. Não por causa do seu mérito, ou por causa de suas decisões boas na vida, mas por causa de você ter se revestido de Cristo um dia. Que graça maravilhosa é essa de Deus por nós, de nos substituir naquela cruz. Então, uma vez que nós sejamos santos aos olhos de Deus, santificados, separados, ou para usar outra expressão bíblica, desarraigados deste mundo, Deus espera que nós nos aperfeiçoemos. Não existe, então, dentro do cristianismo, a ideia de que eu me converti e pronto, agora eu não preciso crescer, eu não preciso me aperfeiçoar, eu não preciso crescer em conhecimento e santidade, em graça e santidade. Eu tenho que ficar aqui agora. Eu sento, vou levando de boa, vou deixando a vida me levar a vida. Está vendo como vocês conhecem? Vamos deixando a coisa acontecer. Não precisa se preocupar. Eu não tenho que ser que nem o pastor. Eu não fui chamado para isso. O pastor tem que santificar, o pastor tem que orar. Eu tenho que mandar um e-mail para ele pedindo para ele orar para mim, por mim. O pastor tem que jejuar. Eu peço para ele no dia do jejum dele lembrar de mim. É assim? Não, não é assim. Uma das partes dos obreiros, uma das funções dadas por Deus para os obreiros, é que esses obreiros aperfeiçoem os santos, para que eles estejam aptos e preparados para servir a Deus, e sejam homens e mulheres de Deus também. Não há distinção no Novo Testamento entre obreiros ou vocacionados do ministério ou vocacionados para outras áreas do cristianismo ou da vida da igreja. Todos nós somos vocacionados, todos somos ungidos pelo Espírito Santo, todos somos um reino de sacerdotes, um sacerdócio real, uns com um dom, outros com outro, uns exigindo uma espécie de respeito e ouvido da parte dos outros, e outros ouvindo aqueles que Deus levantou para nos ensinar. Mas todos estamos aos pés da cruz. Não existe essa separação clerical entre nós. Não há distinção aos olhos de Deus. Há apenas nos dons. E aqueles que são chamados para trabalhar como obreiros precisam pensar nisso. Nós estamos nos esforçando para o aperfeiçoamento daqueles a quem pastoreamos, a quem ensinamos, discipulamos, etc. Será que temos considerado a necessidade da preparação, que foi o tema do Elder, não é? Com os irmãos? Será que eu tenho me preocupado com isso e buscado o Senhor, ou com o Senhor, ajuda do Senhor, direção a respeito de cursos que eu possa fazer, livros que eu possa ler e que possam me ajudar a me preparar melhor para servir a Deus e servir ao seu povo? O segundo ponto que ele coloca aí é o desempenho do seu serviço no verso 12. Ou seja, os santos têm que trabalhar. Os santos, essa é a parte da vida da igreja. Esse é o nosso tema, a vida da igreja, ou a igreja de Cristo, e o papel dos obreiros. Agora, pensando um pouco na igreja, nós entendemos que a igreja tem o seu serviço. A igreja tem o seu papel no trabalho. Há muitas pessoas que entendem que não, que elas podem simplesmente descansar eternamente, em berço esplêndido, enquanto outros trabalham, porque o papel delas, o dom delas, é sentar. E só. Não existe o dom do assento. Mas eu nunca ouvi falar. O terceiro ponto do texto, no verso 12, é para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, os santos, eles devem crescer. E não ficarem estagnados. Você precisa se avaliar. Você que não é um obreiro na casa de Deus, não é? Você que não é um vocacionado para o ministério. Você precisa pensar, será que eu estou estagnado, achando que crescimento, estudo, leitura, é apenas para aqueles homens? Não é apenas para aqueles principalmente, mas todo o povo tem que se interessar com isso. Quando os primeiros missionários vieram aqui para o Brasil, ou para a América Latina, porque os primeiros missionários que vieram para as Américas, para as 3 Américas, os primeiros vieram aqui para o Brasil, não sei se você sabe disso, dessa história. Antes de Estados Unidos, América Central, América Latina, os primeiros foram aqui no Brasil, meados da década de 50 do século XVI, 1550 e alguma coisa. E vieram parar aqui na Baía de Guanabara. E daqui foram expulsos, por causa de toda a organização religiosa que vigia na época aqui no Brasil, foram expulsos daqui. Mas nessa embarcação que os levava de volta para a França, um grupo de huguenotes franceses, de um grupo de cristãos que veio da França para cá,
Alguns deles, porque viam que a embarcação ia naufragar, decidiram pular em mar e voltar nadando. Estava ainda perto aqui da Baía de Guanabara. E voltaram nadando. Quando chegaram aqui, foram presos pelo Villegagnon, que era o governador aqui da região na época. E aí, então, eles foram obrigados a escrever, ou melhor, responder algumas perguntas sobre o que eles criam. Porque a razão da expulsão era a fé. Então, eles tinham que responder algumas perguntas, porque dependendo da resposta, eles teriam que ser mortos. Essa era a pena. Não tinha como prender e não tinha como mandar de volta para a França. Então, iam morrer. E ali eles escreveram, durante uma madrugada, alguns homens leigos, entenda, eles não eram homens bem preparados, treinados em seminários, eram homens simples, mas que viviam um período de despertamento, de avivamento, que foi aquele período na história da igreja. E esses homens então escreveram aquilo que hoje é conhecido como a Confissão de Fé de Guanabara. Você pode procurar depois na internet, não agora, tá? Não entra no Google agora não. Depois você entra, Confissão de Fé de Guanabara, e lê esse documento que foi escrito em algum lugar dessa região em que vocês moram. Em que homens, numa madrugada, na cadeia, escrevem citando teólogos, citando pais da igreja, citando grego e hebraico, homens que eram sapateiros, alfaiates, mas que tinham a compreensão de que eles, na verdade não é nenhuma compreensão, era uma atitude natural da parte daquele que ama. Eles amavam tanto a Deus, que eles queriam conhecer mais a Deus. E eles nunca estavam satisfeitos com o que tinham. O amor que a gente lendo e conhecendo a história desses homens, que eles tinham por Deus, era tão grande que o tempo todo eles estavam buscando mais e mais e mais. E isso fica claro na Confissão de Fé de Guanabara. Aí quando eles entregam esse documento para as autoridades da época, eles são condenados à morte. Um deles foge, um outro deles é protegido por causa de uma das suas habilidades com roupa, e era um único aqui da região, e ele foi mantido vivo. Um outro foge para São Vicente, no estado de São Paulo, que depois de alguns anos é achado lá pregando o evangelho em São Vicente, no século XVI isso, e é levado para a Bahia, que era a grande capital nacional na época. E da Bahia foi trazido aqui para o Rio, e no Rio de Janeiro foi morto também. E a maioria deles foi morto, ou enforcado, ou depois de amarrado numa grande pedra, jogado na Baía de Guanabara e mortos, afogados, amarrados numa grande pedra. Irmãos nossos que já estão com o Senhor há mais de 400 anos, louvando o Cordeiro de Deus. Logo nós chegaremos lá também. E nós não podemos ficar atrás. Se é também grande em nosso coração o amor pelo Senhor, quem é o Senhor a quem amamos? O que conhecemos das suas palavras? Porque quando amamos alguém, queremos ouvi-lo ou ouvi-la. Quando você gosta muito de uma pessoa, você não vê a hora dela mandar um recadinho para você. Lembra, para alguns aqui talvez faz tempo, mas lembra quando você começou a namorar? Pode ser que você esteja casado há um tempão, e quando a esposa manda um recado, você não quer nem ler. Mas lembra quando começou? Que você não via a hora dela mandar uma mensagenzinha, se não mandar, na época talvez era um bilhetinho, na minha época era um bilhetinho escrito, na minha época não era celular, o celular era uma coisa desse tamanho, dessa grossura, na minha época de adolescência ou juventude. A gente não via a hora de ver, de receber uma cartinha, receber um recado. Hoje em dia sim também é, porque nós gostamos tanto daquela pessoa, a gente quer estar junto, e se não responde, né? A gente fica daquele jeito. Eu escuto jovenzinhas lá na nossa igreja que, pastor, eu mandei o recado por ele no WhatsApp. E eu vi que ele viu, ficou azul. E ele não respondeu, demorou 10 minutos. E aí fica aquela ansiedade, maldito WhatsApp, que agora revela todas as coisas ocultas outrora diante de todos, né? A gente fica nessa situação. Por quê? Porque a gente ama. E a gente quer ouvir. A gente quer estar junto. Se a gente ama a Deus, também existe isso no nosso coração, pela pessoa de Cristo. Aqueles que amam, eles crescem, eles não se estagnam, não é? Eles não permanecem da mesma maneira como sempre viveram. O aperfeiçoamento dos santos está intimamente ligado ao desempenho do seu serviço. É o verso 13, olhe comigo por favor. Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo, então, da existência dos obreiros, desses homens de Deus sobre a igreja de Jesus Cristo, é, mais uma vez, levar o povo à unidade, através da única coisa que pode promover
boa e sólida unidade no povo ou no corpo de Cristo, que é o alimento da palavra de Deus. Veja aí no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Sem o alimento, não é possível haver saúde. E se não há saúde, não há unidade. E é por isso, mais uma vez, que o Senhor coloca esses homens sobre a sua igreja, para alimentá-la com o Evangelho, e também para orientá-la através da pregação de tudo aquilo que está relacionado ao Evangelho, e também à vida diária do seu povo. Então, até que a igreja seja perfeita, tais homens estarão sobre ela. A gente sabe que a igreja só vai ser perfeita no céu, então só não vai ter pastor no céu. Até que a gente chegue no novo céu e nova terra, os pastores existirão. Deus levantará pessoas no meio do seu povo, para alimentar esse povo. Então, não deve haver diferença de fé em uma igreja local. Todos devemos nos esforçar para caminhar debaixo de uma mesma confissão de fé. E é isso que promove unidade entre nós. É por isso que toda a igreja deve ser confessional. Nenhuma igreja deve manter-se baseada apenas na unidade, mas na verdade. Nós não podemos manter a união de uma igreja local com base na fraternidade, no carinho. A união da igreja está na fé, está na verdade. É uma coisa para todos nós nos questionarmos, cada um de nós aqui na nossa própria igreja local. O que é mais importante para nós? A verdade ou a unidade nas nossas comunidades? O que você acha? Lá na sua comunidade, o que é mais importante? A unidade ou a verdade? A partir do momento que a pessoa diz a unidade, a igreja virou clube. Porque um clube se baseia nisso. De modo que essa unidade, ou sem essa unidade, não é possível nem mesmo caminhar como igreja, sem a verdade que traz a unidade. Qualquer pessoa que queira caminhar junto com o povo de Deus, com outras pessoas, precisam confessar a mesma fé que elas, para que elas estejam unidas, baseadas na verdade. É a verdade que as une. A unidade, então, só é unidade quando o é na fé. Sem fé, não há unidade espiritual. Pode até haver outra unidade, né, por simpatia, unidade por causa que gosta da mesma música, todo mundo no mesmo bairro, todo mundo no mesmo nível de vida, unidade porque a gente gosta um do outro. Mas isso os clubes são assim também. As associações por aí são assim também, são por simpatia. Clube de amigos. Mas não existe unidade espiritual nesses ambientes, pretendida e anunciada por Cristo lá na sua oração em João 17. Não é quando ele diz, ele pede ao Pai para que nós nos mantivéssemos um, a fim de que o mundo conheça o seu nome. Nós nos unimos nele. Pai, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então Deus espera nos unir na sua verdade. Para quê? Até que cheguemos, diz o verso aí continuando, volte-se comigo, por favor, no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Isso é uma expressão difícil também da gente compreender, não é? A unidade, segundo Paulo, não seria apenas da fé, mas também naquilo que se crê e se confessa publicamente. E também naquilo que está relacionado ao nosso conhecimento do Filho de Deus. Uma coisa é o que nós pregamos, outra coisa é o que nós conhecemos. Embora, normalmente, o que a gente prega é o que a gente conhece. Mas há muita gente hoje em dia que acha que para pregar não precisa conhecer. Então, as duas coisas estão unidas aqui. A unidade do pleno conhecimento mostra o quanto o Senhor deseja que nós cresçamos juntos e alcancemos juntos os benefícios advindos da comunhão do Espírito. Então, o propósito de Deus para a sua igreja é que todos cresçam, e não apenas um ou outro. Não apenas uns poucos cresçam, enquanto o resto fica estagnado. A ideia é que todos cresçamos e alcancemos um pleno conhecimento do Filho de Deus. Todo aquele que deixa o conhecimento e o crescimento espiritual para outros, isso é coisa de pastor, obreiro, isso é coisa de pessoas que Deus chama para o ministério, pessoas que acham que não precisam disso, que não precisam estudar, que não precisam ler, que não precisam crescer em conhecimento, que não foram chamadas para isso. Não, Deus não me chamou para isso, então não vou estudar, não vou gastar dinheiro com isso, não vou ler, não vou perder tempo com leitura. Todas essas pessoas,
ao invés de serem uma bênção para a igreja, elas atrapalham a igreja. Elas atrapalham o povo de Deus, todo o restante do corpo, ao não cooperarem com o crescimento de cada parte. Cada parte da igreja de Cristo tem que crescer. E sabe como é que cresce? Não é pelo dom do pastor. O pastor é mais um, mas é pelo dom de cada um de nós, que à medida que nós crescemos em amor e conhecimento, vida e piedade, santidade, não é? E prática e teologia, nós possamos servir aqueles com os quais nós convivemos, e assim o corpo todo cresce saudável. E note que o conhecimento virá de homens que o Senhor chamou para pastorearem a igreja de Deus. E mais uma vez, a tarefa agora dos obreiros, né, dos pastores, como ele coloca aqui, fica clara nesse texto. Uma das tarefas ou dos papéis desses obreiros é levar o rebanho à unidade da fé e ao pleno conhecimento de Cristo. Como é que é possível, como obreiro, eu fazer isso sem o conhecimento da palavra, sem o ministério da palavra? Mas não é a palavra sendo usada de qualquer jeito, porque de qualquer jeito Paulo Coelho usa. De qualquer jeito, outras pessoas conhecidas na literatura, no jornalismo, na filosofia e no ateísmo usam. Então não é usar de qualquer jeito, mas é usar de um modo honesto, de um modo cuidadoso, de um modo correto. Como é possível fazer isso sem que essa pessoa se dedique, se esmere em estudar, em conhecer mais, em escrever sobre, em fazer cursos e tantas coisas que estão relacionadas à palavra de Deus? O que te guia não é o livro, o que te guia não é o curso, o que te guia é a palavra. Mas estas outras coisas são uma espécie de dons de Deus ao seu povo, que cooperam no espectro do dom do ensino. De que maneira o dom de ensino é dado à igreja? De várias maneiras. Deus pode usar de vários meios para nos ensinar. O dom é o do ensino, mas a maneira como ele é desempenhado, as maneiras são várias. Se Deus dotou pessoas para nos ensinar por meio daquilo que eles escrevem, nós precisamos aprender. É um dom que Deus deu para eles. E eu tenho que ser edificado. Eu tenho que crescer. Se Deus deu dom para alguém, esse dom, como eu disse no início, não é para aquele alguém, é para mim. Se Deus deu um dom para você, esse dom é para mim. Vocês estão entendendo? No dia que Deus deu um dom para mim, esse dom é para você. E no dia que Deus deu um dom para você, esse dom é para aquele que está do seu lado. Então, se eu sei que Deus abençoou alguém com algum determinado dom, eu quero estar junto dessa pessoa. Eu quero ser abençoada pelo que o Senhor tem feito nela e através dela. Enfim, como é possível nós edificarmos o povo de Deus e auxiliarmos na unidade da fé e no pleno conhecimento sem que a gente se dedique, nós obreiros, papel dos obreiros, se esmere no estudar, no conhecer mais, no escrever sobre, fazer cursos e tantas outras coisas que estão relacionadas à palavra de Deus? Simplesmente, irmãos, não é possível. Não é possível desempenhar o ministério na irresponsabilidade do dizer, não, eu vou entregar tudo ao Espírito Santo. Nem Jesus Cristo fez isso. Eu não posso fazer isso dizendo, não, eu não vou estudar, não vou ler, vou ser um analfabeto, porque eu quero só depender do Espírito Santo. O que será que o Espírito Santo pensa disso, hein? Será que ele concorda com isso? Isso pode até parecer bonito, espiritual, pode até parecer algo sincero, mas na verdade é preguiça, é irresponsabilidade. E é um risco muito grande. O Senhor Jesus conhecia. Mas ele era o Senhor Jesus. Então tá bom, Paulo. Mas era Paulo e Pedro. Então se a gente for entrar na história da igreja, ou na vida dos profetas do Antigo Testamento, boiadeiros, pessoas simples que Deus chamava, ou no Novo Testamento, pescadores, lá na Galileia. Sabe o que era a Galileia? Galileia daquela época era Araraquara de hoje, cidade onde eu venho, a cidade dos caipiras, lá no interior. Alguém aqui já foi em Araraquara? Você está vendo? Falei, é isso. Era a Galileia da época. Aí as pessoas na Jerusalém diziam, pode vir alguma coisa de Araraquara? Essa era a pergunta da época. Porque eles achavam que de lá, Deus não... Entenda então, essas pessoas simples da Galileia, que lidavam com pescaria no dia a dia, se importavam em conhecer. Lembra que quando Pedro escreve as suas duas epístolas, ele escreve em grego.
Isso não é interessante? Como um homem simples daquela época tinha um conhecimento e foi usado por Deus com o conhecimento que tinha. Se você buscar conhecimento, Deus vai usar esse conhecimento. Esse conhecimento não vai produzir morte em você. Só vai produzir morte se você deixar de orar, deixar de ler a palavra, deixar de comungar com seus irmãos. Aí você vai morrer mesmo. Você vai botar a culpa na teologia? A culpa é sua que deixou a comunhão com Deus, e não na teologia. E não na letra. Quando Paulo diz que a letra mata, o Espírito vivifica, ele está ali ironicamente dizendo aquilo que os fariseus estavam experimentando, quando se preocupavam só com o papel, só com a lei, e deixavam de lado a vida e a comunhão com o Senhor. E não é isso que nós defendemos, não é isso que nós vemos nos apóstolos, não é isso que vemos nos profetas, em Cristo, em toda a história do cristianismo. Eu creio, meus irmãos, que hoje nossas igrejas, os nossos irmãos espalhados por aí, pessoas com quem você convive no trabalho, na escola, reunião com parente, ou encontros de igrejas, pessoas que muitas vezes estão famintas, e que querem mais, querem conhecer a palavra, querem crescer, mas muitas vezes estão diante de homens que não se preocupam em prepararem, estudarem, em realmente preparar o alimento para servir o povo. Como é bom quando a gente come uma comida que foi cuidadosamente preparada. O sabor é outro do que aquele que você chegou na casa, a pessoa jogou o caldo, jogou o feijão, jogou tudo, fez aquela coisa que a hora que você come, Nós nos preparamos por amor ao Senhor. Nós queremos alimentar o seu rebanho por amor ao Senhor. O último verso diz assim, no verso 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Meus irmãos, todos devem crescer. Assim como todo ser humano cresce, todo cristão cresce. Por isso que Paulo diz aí no verso 14, para que não mais sejamos como meninos. Deus não quer que você permaneça menino sempre. Deus te deu uma nova vida, você nasceu de novo e Ele espera que você cresça diante dEle. E se torne alguém maduro, madura na fé, dependente dEle na fé. Deixe-me agora fazer uma outra reflexão com você. No mundo espiritual, na vida de comunhão que nós temos com o Senhor, a dinâmica é diferente do crescimento de um filho diante dos seus pais na sociedade. Porque na sociedade, eu tenho 2 filhos, uma filha de 7 anos e um filho de 10 anos. E os nossos filhos, meu e da minha esposa, Rosana, quando eles eram bem pequenininhos, especialmente o de 10, né, o Natan, quando eles eram bem pequenininhos, eles eram em tudo dependentes de nós. Quando eles acordavam, hoje a menina ainda faz, o menino não faz mais, ele já acorda, já vai fazer tarefa e tudo mais. Mas quando o Natan era bem pequenininho, ele acordava, a primeira coisa que ele falava era ou papai ou mamãe. Na grande maioria das vezes era mamãe. Mas ele chamava. E aí ou eu ou ela íamos lá, levantávamos, pegávamos ele, trazíamos para perto de nós, o alimentávamos, fazíamos a higiene com ele. A primeira coisa que ele fazia. Aí ele vai crescendo, aí ele, hoje, está com 10 anos, ele já levanta e já vai fazer as coisas dele sozinho. Você que tem filho adolescente, às vezes o teu filho levanta e você nem vê ele. E quando ele é jovem, ele é menos dependente ainda. E na dinâmica da vida, a ideia é que quanto mais eu e você crescemos, mais independente dos nossos pais nos tornamos. Não é assim? Tem alguma coisa errada nisso? Não, absolutamente nenhuma. É natural. Nós crescemos, nos desenvolvemos e vamos ganhando uma certa independência, até que saímos de casa para estudar, para trabalhar, para casar. E aí nos tornamos totalmente independentes. Agora pense comigo no mundo espiritual. No mundo espiritual é exatamente o contrário. Quando nós nascemos de novo, curiosamente, nós nos sentimos quase que independentes. Mas à medida que nós vamos crescendo e amadurecendo diante dos olhos de Deus, o crescimento aos olhos de Deus é um crescimento em independência. De modo que quanto mais amadurecemos, mais crianças nos tornamos. No mundo espiritual é diferente. Quanto mais você cresce, mais dependente você fica. Se no mundo social normal, quanto mais você cresce, menos você chama pelo teu pai, pela tua mãe, no mundo espiritual, quanto mais maduro você é, mais você chama pelo pai na hora que acorda. No mundo espiritual, quanto mais você cresce, quanto mais, à medida que você amadurece, quando você abre os olhos, a primeira coisa que você faz é pai. Mãe não tem jeito, né? Mas você fala pai.
e você fala com ele. Mas se você é um imaturo espiritualmente, você acorda, você não fala com o pai, você é dependente, você vai escovar o dente, você vai fazer suas coisas, você sai, você vive, você morre, como se você não precisasse dele, distante dele, demonstrando ou testemunhando o quê? Exatamente uma independência. Você até gosta dele, como muitos adolescentes ou jovens até lembram do pai, gostam do pai, amam o pai, mas não ficam com aquela preocupação de toda hora estar ligando, toda hora estar falando. No mundo espiritual, quanto mais o tempo passa, mais dependentes nos tornamos. Nós diminuímos. Nós nos tornamos como crianças dentro desse reino do nosso Pai. Mais e mais dependentes. Até o ponto em que nós não conseguimos imaginar passar 10 minutos do nosso dia, como dizia Charles Spurgeon, um pastor inglês do século retrasado. Eu não consigo, dizer a ele, passar 10 minutos sem chamar o Pai, sem falar com o Pai, sem chorar diante do Pai, sem pedir ajuda para o Pai, sem pedir direção, socorro numa decisão. Quanto mais nós amadurecemos, e nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, mais nós nos tornamos dependentes. Mas se nós nos achamos os tais, quando Deus olhar para nós, Ele nos vê como meninos na fé. Esse daí é tudo menino. Esse daí, eles andam, como diz o verso 14, agitados de um lado para o outro e levados ao redor. Não é assim com os meninos? Numa certa fase da infância, que é essa fase aqui dos 8, 10, 12 anos de idade, só a gente chegando nos 12 por ali, são levados ao redor. Se chega um e o convence de uma coisa legal, ele vai atrás daquilo. Aí se o outro o convence de outro lado, ele já vai para aquilo lá. Na minha adolescência foi assim. Porque não tem solidez, porque não tem fundamentos, porque não tem direção. Há uma fase da nossa vida espiritual em que nós vivemos assim. Em que nós, espiritualmente, corremos riscos de sermos enganados por obreiros, por doutrinas, por uma série de coisas. E essa é uma fase perigosa da nossa vida. E para que nós não sejamos levados por aí pelos ventos de doutrinas e por homens errados, a gente precisa do quê? De obreiros. De homens que Deus levanta para dizer, é para lá que a gente tem que ir. Por que é para lá? Por que você está falando que é para lá? E o outro cara fala que é para cá, quem é que está certo? Você vai dizer o quê? O que está certo é a palavra. Como um outro pregador norte-americano, alguns anos atrás, num programa de televisão, onde ele estava junto de um líder muçulmano, um líder da Igreja Católica, um líder do movimento gay norte-americano, e outros líderes lá, e estava esse pastor. E aí o entrevistador, o Larry King, do Larry King Night Live, que é um programa da CNN, rede nacional nos Estados Unidos, ele começa a questionar um por um sobre a questão do casamento homossexual. E aí então cada um dos líderes fala, o pastor estava no final da fila, e aí, não, porque eu penso isso, o outro não, porque eu penso, na minha religião é assim, na minha religião é assado. Aí quando chega na vez do pastor, o entrevistador, o que você pensa sobre isso? Ele diz, eu não penso nada sobre isso. E ele faz uma pausa proposital. Não, mas eu quero saber o que você pensa. Todos eles falaram, não, eu não penso nada, porque o cristão, ele não tem a sua opinião. A minha mente é a mente de Cristo. Eles falaram o que eles pensam. Eu vou dizer o que Cristo pensa. Porque o meu pensamento é o pensamento de Cristo. Então, o que eu vou dizer para você está agora... Aí ele citou o texto bíblico. Porque a Bíblia diz no texto tal, tal. Em outro lugar das Escrituras diz tal. E aí o cara levanta a pergunta e ele diz, não, então, na palavra de Deus, em outro lugar, está tal. Assim, os obreiros de Deus guiam o povo de Deus para longe da meninice e dos ventos de doutrina. E é assim que esses homens são usados por Deus como que um pai para ajudar os seus filhos a não se perderem naquela fase do risco. E é por isso que esses homens precisam conhecer muito bem o caminho, muito bem o mapa, e muito bem o destino final. E por outro lado, muito bem aqueles com os quais eles convivem. E esses que convivem com os obreiros, por seu lado, precisam confiar nesses homens. Precisam orar por esses homens, como em Hebreus 13, o Espírito Santo nos orienta. Orar por aqueles que estão investidos de autoridade sobre nós, pelos obreiros, pelos pastores, pelos líderes espirituais. O povo ora pelos seus, enquanto estes oram pelo povo. E juntos, nessa dinâmica da igreja de Cristo e do papel dos obreiros, eles caminham para a glória de Deus até ao lugar em que o Senhor deseja levá-los.
O que a falta de obreiros produz na igreja de Jesus Cristo? A falta de obreiros produz igrejas fracas. A falta de obreiros preparados produz igrejas fracas. Produz heresias. De onde nascem as heresias? As heresias nascem da falta de conhecimento da palavra do Senhor. De onde nascem os erros, as seitas, os desvios? Porque existe a necessidade de livros de apologética. Porque lá atrás, alguém que se colocou no papel de um obreiro foi irresponsável e não conheceu bem o caminho. E acabou falando coisas e levando pessoas para lugares perigosos. E, gente, Jesus ele falou que vai ter muita gente fazendo isso no final dos tempos. Ele disse que vai ter gente que vai chegar diante dele no final dos tempos e vai dizer: Senhor, eu profetizei em teu nome. E enquanto eu profetizava, eu curava. E enquanto eu curava, eu expulsava demônio. Não é isso que Jesus falou? E aí Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês. Imagine você, quanta gente não existe por aí hoje, que está pregando, que está expulsando o demônio, que está profetizando, que está fazendo milagre, mas que não conhece a Jesus. É possível? Jesus falou que é. Como? Eu não sei, mas se ele falou, eu creio. É possível. E tem muita gente sendo levada para o abismo, porque se apegam ao milagre, se apegam à profecia, se apegam à cura, se apegam ao homem, e não se atentam para a necessidade de investigar se o que este homem prega é o puro e genuíno leite da palavra de Deus, que é o que unifica, que é o que traz pleno conhecimento de Cristo, que é o que aperfeiçoa os santos, que é o que edifica a igreja. Todas essas coisas que são mencionadas pelo apóstolo Paulo nesse pequeno trecho aqui de sua carta. A vontade de Deus, então, para nós, meus irmãos, olhando o texto agora finalmente, eu gostaria de encerrar lendo o texto com vocês. É que nós compreendamos o que Ele espera de nós, igreja, e o que Ele espera daqueles que Ele chama como obreiros. Efésios 4, 11 a 14. E Ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, e para o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. Que Deus, por sua misericórdia, nos guarde e nos ajude. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, é por tua graça que concedes à tua igreja tudo o que ela necessita. É por tua graça que concedes a cada um de nós aquilo que precisamos. É por tua graça e bondade que concedes às nossas igrejas exatamente tudo o que cada uma delas necessita para realizarem a tua obra nessa terra. E é nesse sentido que nós te louvamos, Senhor, pelos obreiros que o Senhor tem chamado para servir o teu povo. Alguns já experientes na tua obra, outros no início do seu serviço ao teu povo. E eu oro por cada um de nós, para que sempre nos achemos servindo ao Senhor e ao seu povo, de um modo que te agrada e te glorifica, ó Deus. Guarda cada um de nós, de cairmos e desviarmos os nossos pés do caminho, e usa cada servo, cada serva tua, para aperfeiçoar a tua igreja, para edificá-la, a fim de que cada membro do teu corpo seja espiritualmente saudável em sua vida, tanto com seus irmãos na fé, quanto com seus parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de escola. Abençoa a tua igreja, Senhor, a fim de que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, arrastados por qualquer vento de doutrina ou de tentação. Firma os pés do teu povo sobre a rocha segura que é Cristo, ó Senhor. Guarda os lábios dos obreiros,
para que em tudo eles sejam instrumentos limpos e preparados para a grande obra que o Senhor tem para cada um de nós. Tu és o Deus que nos amou, Tu és o Deus que nos chamou, Tu és o Deus da providência, e Tu és bom, Senhor. Nós pedimos tudo isso e oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pastor. Muito obrigado pela excelente palestra. Enquanto chegam as perguntas de vocês, eu faço uma pequena provocação inicial. Tá? Quando estava no seminário, era recorrente um certo tipo de problema, uma crítica dos seminaristas, que vinha através da fala de alguns professores também, em relação aos pastores que faziam curso de teologia, se preparavam como obreiros, mas depois atuavam em diversas frentes de trabalho. E no caso, como frequentei o Seminário Batista, você também por um ano lá no Sul, né, foi onde eu fiz, era recorrente a citação de figuras, até da denominação, e tendo sido formados em teologia, acabavam atuando em áreas de administração e outras áreas dentro da denominação, mas que não eram muito felizes, acabavam sendo desviados da sua função principal e não exerciam o ministério com o devido sucesso e afinco e a palavra. Gostaria que você comentasse um pouco esse problema de, tendo em vista até o texto lá de Atos, na instituição dos diáconos, como o ministério da oração e da palavra era tão importante que eles não se desviavam daquilo, né? E, pela sua experiência, se você acredita que ainda esse tipo de problema é recorrente ainda hoje. Com certeza e pela falta de clareza com relação ao chamado. Por que eu vou atuar em área de administração denominacional se o meu chamado foi para pastorear a igreja? Eu entendo que, se Deus me chamou para servir diaconalmente, administrando a denominação a qual eu sirvo, então eu farei isso. Mas eu entendo que isso precisa ser bem compreendido pelo pastor também. E eu creio que Deus chama pessoas para servir como uma espécie de diáconos, que é o nome que algumas igrejas dão, na administração, no serviço, de fato, de vários deles, de uma determinada denominação. Ou mesmo numa igreja local, onde existe o colegiado ou o presbitério, onde cada um desempenha uma função distinta. Mas deve ficar claro para cada um aquilo que Deus espera de si. Mas toda vez que alguém vai para o seminário, estuda e se prepara para o ministério pastoral e depois, por alguma razão, e cada um tem a sua, né, acaba se entregando a atividades para-eclesiásticas, né, na secretaria de uma denominação ou alguma coisa nesse sentido, essa pessoa naturalmente se frustra e se entristece, não é? Assim como cada um de nós, cada um que não é pastor, não de nós, mas aqueles que não são pastores, mas que sabem que Deus deu um dom para si, e de repente não estão agindo, servindo com aquele dom, mas estão fazendo outra coisa. É natural que essa pessoa também sinta uma espécie de tristeza, porque aquilo que o Senhor a chamou para fazer, ela não está fazendo, né? Outro ponto muito enfatizado por você foi a preparação, não é? Tanto não só do ministério pastoral, mas dos obreiros, de um modo geral, não é? Em vários momentos você citou a necessidade de preparação, leituras, estudo, cursos. Nesse sentido, entendendo que a preparação é algo imprescindível, uma preparação teórica, não é? Ela é imprescindível, quais seriam, para aquelas igrejas que estão assim, nascendo, ou que têm se, assim, como comunidades menores, ou se saindo um pouco das grandes denominações, quais seriam as orientações que você daria para essa igreja, para que na própria igreja, claro que tem vários seminários que ela pode buscar, mas quais seriam as orientações locais para a própria igreja, para o desenvolvimento dos seus obreiros? Eu acredito que o primeiro treinamento que um obreiro recebe é na igreja local.
eu acredito que a principal formação que um obreiro recebe é da igreja local. Os seminários, os institutos, eles são apenas uma ferramenta para aprimorar, lapidar ou intensificar esse amadurecimento, mas o verdadeiro amadurecimento vem da igreja. Então, eu diria que os líderes daquela igreja, pequena, como você mencionou, independente, que eles se preocupassem com a formação, com a criação de um instituto local, leve o nome de escola bíblica dominical, ou de seminário local, ou de instituto. A ideia é que eles perpassem por toda a Escritura e por vários elementos de formação, ali no contexto da igreja local, de modo que não haja dissociação entre o conhecimento e a prática, não é? É óbvio que, à medida que essa pessoa amadurece e demanda algo um pouco mais abrangente, que a igreja, então, deve fazer valia o uso desses seminários maiores, onde a pessoa vai poder ter vai ser desafiada um pouco mais no seu conhecimento, no seu estudo, na sua preparação, naquilo que eles falam, escrevem. Mas, antes de qualquer coisa, eu creio que a igreja local ela tem essa responsabilidade de preparar os seus líderes. Boa noite, pastor, irmãos. Diante dessa crescente onda de ordenação de apóstolos no nosso tempo, o texto mais usado por quem defende essa ordenação nos dias de hoje é exatamente Efésios 4:11, porque ali é como se o Senhor Jesus continuasse levantando apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Quando nós, inclusive a exposição que o irmão fez hoje, abordamos esse tema, nós linkamos apenas o evangelista, o pastor mestre. E não enfatizamos o dom no presente de apóstolo e de profeta. Eu gostaria de te ouvir em relação a isso. Okay. Eu não abordei esse ponto na pregação, porque eu precisaria ficar até uma meia-noite aqui, pregando. Por isso que eu não entrei, até porque vocês terão amanhã alguém com mais autoridade do que eu, falando à noite para vocês sobre esse assunto. Mas eu posso falar um pouquinho aqui também. A minha opinião, pensamento, entendimento é o mesmo do irmão Augustus. A palavra ali, apóstolos, em Efésios 4:11, é a mesma palavra que aparece nos evangelhos e em Atos, não é, dos apóstolos. De modo que dá-se a impressão de que o Senhor Jesus ele continua a levantar tais pessoas, tais funções no tempo presente na igreja. O problema com isso é que uma das razões pelas quais os apóstolos eram levantados era lançar o fundamento da igreja, o fundamento dos apóstolos. E o que é o fundamento dos apóstolos? De uma maneira bastante simples, é a Bíblia. Então, uma das habilidades que o dom do apostolado dava àquele que recebia o ministério do apostolado era o de escrever Bíblia. Logo, se nós temos esse dom, tal como ele era naquele tempo, hoje, estes apóstolos de hoje também carregam consigo a prerrogativa de escreverem Bíblia, revelação. Então, Deus continua a revelar-se de modo especial no nosso tempo? Cuidado. João, no último livro escrito do Novo Testamento, disse que nada poderia ser acrescido ou retirado deste livro, que ali não trata só do Apocalipse, mas de todo o conjunto canônico. Porque se alguém tirasse alguma coisa ou acrescentasse, receberia os castigos que estavam ali previstos. Então, o fundamento já está posto. E nós não construímos outro fundamento. O próprio apóstolo Paulo disse que se ele mesmo, ou outro, ou até mesmo um anjo do céu descesse, pregando algo que fosse além daquilo que era conhecido pela igreja primitiva de fundamento dos apóstolos, que essa pessoa fosse considerada maldita, ou anátema, ou literalmente cortada da graça de Deus. Então, eu não entendo que, nesse sentido mais estrito senso da palavra, apóstolo, no sentido mais essencial da palavra, eu não acredito que hoje seja possível mais existirem apóstolos, porque se existissem,
eles poderiam continuar a escrever Bíblia e lançar o fundamento. Agora, há um outro sentido da palavra apóstolo, que inclusive o Dr. Augustus ele cita isso no livro dele, que é um outro livro excelente para que vocês leiam e compreendam o que a Bíblia fala sobre o apostolado, que é o sentido do enviado. E é nesse sentido que a palavra apóstolo aparece em Efésios 4:11. A palavra apóstolo, de apostoléu, não é que significa apostoléu, significa enviar, ou eu envio. E o apóstolo seria o enviado. Jesus continua a enviar pessoas, nesse sentido da palavra. No sentido da palavra, por exemplo, angelos, não é que significa anjo. Anjo é usado na Bíblia para reis, para esses espíritos angelicais, e para pastores também. Os pastores não chamam de anjos lá em Apocalipse, né? Mas vocês chamam os seus pastores de anjo? Anjo, como é que é o nome do pastor? Leclerc. Vocês chamam Anjo Leclerc. Vem aqui, Anjo Leclerc, fazer uma oração. É assim que vocês falam com o Leclerc? Ele vai voando. Não é óbvio que não, né? Mas é um sentido dado para a palavra. Assim como apóstolo, só estou usando essa ilustração das palavras, dos termos, para demonstrar que assim também na palavra apóstolo, ela algumas vezes é usada. Inclusive para mulheres, para designar aquelas que foram enviadas ou aqueles que foram enviados. Mas isso não significa que tais pessoas foram instituídas como um ou uma dos 12, como uma espécie de apóstolo ou apostila. Não existe isso no Novo Testamento. O que nós temos, ok, são 12 apenas. E ao falecimento de um deles, né, Judas Iscariotes, o levantar de um outro, e depois pelo próprio dedo do Senhor, que é um outro aspecto do apostolado bíblico, que é a ideia de alguém que teve contato com Jesus, que viu Jesus, que tocou Jesus, que falou com Jesus, que foi ensinado por Jesus. Mas e Paulo? Paulo teve essa experiência na Arábia, segundo o que ele mesmo diz, durante um período de 3 ou um pouco mais de anos. Então ele teve em si, em sua vida, toda a experiência que os demais apóstolos tiveram. E por isso ele foi considerado pelo cristianismo primitivo como um apóstolo também, embora ele mesmo tivesse dificuldade de reconhecer-se como tal. Agora, se ele tinha dificuldade, como é que outros podem ter a capacidade de falar, não, eu sou? Então, mas no fundo, é um desconhecimento da palavra, é um despreparo dos obreiros, destes homens, que chegam a ponto de se identificarem como tais, né, como apóstolos, que na verdade só demonstram um desconhecimento da palavra. Pelo teor das perguntas aqui, eu acho que a gente pode ter um termômetro e tirar daqui um novo problema. Diversas perguntas giram em torno do tema, que é o seguinte: o que a pessoa que descobre, se sente vocacionada por Deus, mas percebe um movimento contrário da igreja, a igreja não reconhece seu dom, não dá espaço para o exercício desse ministério descoberto recentemente, né, da sua vocação, o que a pessoa pode fazer quando ela entra nesse impasse? O chamado é algo reconhecido pela igreja local. Toda vez que na Bíblia a gente vê Deus levantando alguém, a igreja reconhece. Se a igreja não está reconhecendo, o cara não é chamado. Aí a pessoa fala, mas eu não concordo com isso. Mas não é você que tem que concordar, é a igreja. E é Jesus, é a Bíblia que demonstra isso. A gente goste ou não goste. Simples assim. É simples assim. Eu fui chamado, mas quem que reconheceu isso? Foi a igreja. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, essa é uma das tarefas dela. Quando o Espírito Santo separam Paulo e Barnabé, ele demonstra isso para quem? Para a igreja de Antioquia. Para a liderança espiritual da igreja de Antioquia. É sempre outros que reconhecem juntos. É por isso que isso não quer dizer que logo de início a igreja já reconhece. Quando Deus chamou a maioria de nós, a igreja nem sabia disso, ou às vezes nem reconhecia isso. É por isso que é necessário que a igreja demore um pouquinho para mandar a pessoa para o seminário, não é? Coloque essa pessoa dentro de alguma área de ensino dentro da igreja, cuidar de um grupo pequeno, dar aula numa escola dominical, ver como é que ela... Porque o obreiro, ele tem que ser apto a ensinar. É uma das funções lá em Tito 1 e 1 Timóteo 3. Então tem que ver se ele ensina, se ele sabe ensinar, se ele tem essa aptidão que é natural de todo chamado para o episcopado, né? Para o ministério da palavra. Obreiro testado e aprovado. Testado e aprovado, inclusive pela comunidade local.
Mas há uma perspectiva aqui de uma outra pergunta, para açucarar um pouco mais esse problema, que é em relação quando a pessoa vocacionada ela percebe algum desvio doutrinário na igreja, e ela se encontra numa contracorrente, né? Buscando, digamos, as doutrinas mais fundamentais da fé, e parece que a igreja ou a liderança da igreja está indo por um outro caminho. Como é que é o procedimento? Eu entendo que ela tem que respeitar a liderança local da igreja dela, ela não deve dividir a igreja dela, em hipótese alguma, e se tornar insuportável a convivência dela com a liderança, ela sai quietinha, sem ferir a igreja, sem ferir a autoridade pastoral daquela igreja, porque Deus deu uma responsabilidade para o obreiro principal daquela igreja, o pastor líder daquela igreja, pastor mestre, pastor sênior, seja o nome que for, e não para ela. Se aquele homem está fazendo a coisa errada, não é tarefa dela acusá-lo diante da igreja. Quem acusa é Satanás, não ela. Então, o papel dela é conversar com esses líderes, orar pelos líderes, talvez comprar e doar bons livros para esses líderes e orar por eles. Né? Agora, se ela perceber que não deu, aí ela tem que realmente... Oi? 50% de desconto, inclusive. Para esse caso, né? Eu vou conversar com você depois. Então. Eu quero 50%. Numa outra perspectiva também, voltando um pouco até a pergunta inicial, eu lembro que quando me formei, uma das primeiras coisas que eu ouvi, que ótimo, você fez o curso de teologia, agora você precisa fazer um curso de administração. Né, como se isso fosse condição sine qua non para o exercício do ministério. Há uma outra pergunta aqui que gira parece em torno desse sentido, que é quando a igreja começa a distorcer um pouco os critérios bíblicos e acaba se apegando a essas questões mais práticas, que você citou agora há pouco, a associação, a necessidade da associação entre teoria e prática. Né? A gente não pode tornar o obreiro um mero faz-tudo, vai fazendo e aprendendo. Né? A necessidade da preparação teórica, né? Isso vai redundar numa prática mais saudável e fundamentada na palavra. Mas quais seriam os conselhos que você diz também, tanto para a igreja quanto para o obreiro, e qual a sua avaliação do problema da escolha de determinados obreiros, seja diaconato, presbiterato ou o próprio pastoreio, baseado em critérios não bíblicos, mas assim, fundamentado num currículo do obreiro, não necessariamente nos cursos, né, na preparação, mas naquilo que ele realizou. Bom, primeira pergunta, né, sobre a questão da administração. Eu entendo que na preparação do obreiro, obreira, enfim, a pessoa que vai servir a igreja com seu dom de alguma maneira, principalmente o caso dos pastores líderes ou aqueles que vão plantar a igreja, eles precisam ter um mínimo de conhecimento de administração. Eu acho que os seminários, administração eclesiástica, eu quero dizer, não é? E os seminários precisam estar atentos a isso e às vezes não estão. Então, a própria pessoa tem que estar atenta a isso e ir atrás, né? Fazer cursos ou comprar bons livros que ajudem ela a se formar naquela área específica. Porque na hora do exercício do ministério vai surgir a necessidade de questões mais técnicas, mais práticas, mais burocráticas, mais administrativas. Agora, a partir do momento que essa igreja começa a se desenvolver, esse pastor, esse líder, esse obreiro, ele tem que formar outras pessoas para que elas fiquem com isso. A tarefa dele é ministério da palavra, ministério da oração. À medida que a igreja cresce e as demandas surgem, é o que a gente vê em Atos capítulo 6, há a necessidade da diaconia aparecer, de pessoas servindo administrativamente em áreas específicas, chamadas por Deus também. Ali não é qualquer pessoa, são pessoas cheias do Espírito Santo, com bom testemunho dos de fora e outras coisas mais, a fim de que elas deixem o obreiro mais livre para a palavra e para a oração, que é o principal ponto dela. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre que já vem com o currículo, né? O cara tem essa formação, foi diácono nessa igreja, naquela igreja, chegou aqui. Eu entendo que quando ele chega, ele tem que ter também esse reconhecimento da comunidade local e que o exercício do diaconato ou do presbiterato, do ministério pastoral, ele é algo que surge naturalmente na igreja.
E não vem imposto, não é? Mas dentro da área do diaconato, que foi o que você perguntou, eu creio que essa pessoa ela chega, ela convive com a comunidade, ela vai servindo naturalmente, sem ter nenhum cargo, nenhum nome, nenhum título naquela igreja local, ela já exerce, porque o dom está no exercer, e não no título que é dado, né? Eu sou um diácono, não. Eu vivo isso. Eu sirvo as pessoas, eu me importo com quem está doente, eu me importo com quem está chegando aqui e não está sendo bem recebido, eu me importo com aquela família que está passando fome ou frio, eu me importo com aquela família que está enlutada. Então, parece que é algo natural dessas pessoas que são chamadas por Deus para o diaconato. E a igreja vai percebendo isso, até o ponto em que ela vai reconhecer oficialmente tal pessoa como um diácono da igreja, não é? E aí, então, ele começa a servir. Então, eu creio que, para ser colocado no diaconato, isso deve acontecer mais como fruto do dia a dia daquela pessoa na comunidade local, do que com o histórico dela. Porque eu não sei como é que é na experiência de vocês aqui, mas eu já vivi em algumas comunidades, das quais eu fui membro, em que pessoas chegaram, arrebentaram a igreja e depois saíram. Mas foram colocados ali tão somente porque foram diáconos em outro lugar, ou porque foram pastores em outro lugar, e aí chegaram e o pastor local já deu cargo, como se o fato de ter sido pastor diz alguma coisa, né? Não diz nada. O que diz é o dia a dia da pessoa na comunidade. Não sei se eu respondi a pergunta. Okay. Mais alguma pergunta? Traz aqui. Você pode desenvolver um pouco mais a relação entre a teoria e a prática, porque noto que, sobretudo, não só no ambiente da igreja, mas no mundo contemporâneo há uma forte ênfase na prática, em detrimento da preparação teórica. E aí eu queria lembrar que a teoria, mas se voltando para o ambiente da igreja, né, a gente percebe que essa é não só eu, mas grandes pensadores percebem que essa é uma tendência geral, uma forte ênfase na prática, até na formação prática, nas ciências práticas, né? Os cursos, as formações mais procuradas, mundo afora, são nas ciências práticas, em detrimento das ciências humanas, em detrimento até da própria teologia. Tendo isso em vista, no que se refere à igreja, é importante lembrar que teoria significa contemplação. Então, no sentido mais primitivo da palavra, a teoria nos remete a uma sabedoria de origem divina. Então, essa teoria da qual a gente está falando, dessa preparação que você tanto enfatizou, teológica, cursos, leitura, entendo que isso é uma preparação fundamentada na palavra, como você enfatizou, mas uma teoria que nos remete a essa sabedoria divina, não é? Então, dada essa importância da teoria, queria que você desenvolvesse um pouco essa relação, a necessidade de se voltar mais para a teoria para que se tenha uma prática mais saudável. Eu acho que você mesmo já disse, quando mencionou que a busca da teoria também deve ser espiritual. A busca do conhecimento teológico, não se faz teologia sem piedade. Na prática, o que isso significa? Eu estou no seminário dando aula. Eu não posso oferecer um ensino sobre cristologia, sobre qualquer coisa, né? Teodiceia cristã, ou qualquer doutrina da teologia cristã, eu não posso oferecê-la sem piedade, sem temor de Deus. Assim como também, se eu estou estudando teologia, eu não posso ler livros teológicos, ainda que livros difíceis e pesados, sem lê-los em temor diante do Senhor. Então, a própria prática do estudo deve ser feita em piedade e em devoção. Quando a gente, não dá tempo aqui para desenvolver isso bastante, mas quando a gente conhece a história dos pais da igreja, de Orígenes, de Tertuliano, de Irineu, de Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Teodoro de Mopsuestia, um homem de Deus da época da igreja. No site da Teologia Brasileira, da Vida Nova, tem 2 artigos sobre Teodoro de Mopsuestia e a maneira como esse homem se torna um pai da exposição bíblica na época da igreja primitiva. São 2 artigos que eu escrevi que estão lá. E a gente vê a vida desses homens, a maneira como eles levavam a sério a teologia, o estudo da pregação,
o estudo sobre a pessoa de Deus, sobre céu e inferno, sobre a salvação, sobre anjos, sobre demônios, sobre a segunda vinda de Jesus, sobre pecado. Eles escreviam com alta erudição, mas ao mesmo tempo transpirando amor pelo Senhor. Eles não conseguiam falar dessas coisas difíceis e complicadas para aqueles que não são envolvidos com a ciência teológica, digamos assim, mas o amor que eles transmitiam convencia as pessoas de que aquilo lá era algo bom. Agora, também existiu, durante o período da história antiga, da igreja antiga, assim como existe hoje também, pessoas que fazem teologia que você tem até medo de chegar perto. E que você fala, se aquilo lá é ser teólogo, que Deus me guarde de ser um, né? Que Deus tire isso da minha vida, porque são pessoas frias de fato, e a gente tem também. Eu acho que no passado era mais do que é hoje, não é? Veja esses irmãos que têm pregado aqui para vocês, não é? O Jonas mesmo, não é? O Helder, 2 doutores, o Augustus que vai falar amanhã também. Eu tive a alegria de conhecê-los, e tenho a alegria de ser amigo de alguns deles, como Jonas, por exemplo. E são pessoas na vida dos quais nós percebemos uma profunda seriedade e compromisso com o conhecimento, mas que quando você começa a falar sobre coração, são pessoas que amam a Deus de uma maneira tremenda também. O Dr. Augustus, no período do meu estudo de mestrado, ele foi meu professor, e conhecer, não só ele, mas outros professores que eu tive lá em São Paulo, homens com conhecimento que eu acho que eu nunca vou ter em toda a minha vida. Mas homens que transmitem uma piedade, um temor por Deus que nos constrange. E que faz com que aquele aluno que chega no curso do seminário, fala, eu quero agora conhecimento, ele sai de lá envergonhado, porque muitas vezes vê homens com tremendo conhecimento, mais tementes e piedosos e amantes do Senhor do que eles mesmos, que não sabem coisa nenhuma de Deus. Mas o seminarista do primeiro ano acha que sabe tudo, né, normalmente. Mas quando chega lá percebe que não é só isso, mas que uma coisa tem que estar ligada à outra, e que o estudo da pessoa de Deus, ou seja, o estudo da teologia, da teologia, deve ser feito sempre com o joelho no chão, deve ser feito com lágrimas nos olhos. Agostinho dizia isso, Agostinho de Hipona, que não se faz teologia sem olhos mareados, sabe? Quanto mais se conhece, mais se ama. Quanto mais se conhece, mais se quer estar junto, não é? Enfim, é por aí. Bom, várias perguntas aqui também giravam em torno do tema procedimento da igreja com relação a obreiros fracos, a aplicação de disciplina a determinados obreiros, né, por uma razão qualquer em relação à sua conduta. Como é que você avalia, como a igreja tem lidado com esses obreiros, e como é que você orientaria a aplicação dessa disciplina aos obreiros? A pergunta é sobre a disciplina de pastores ou de obreiros, é isso? Isso. Ok. Bom, eu citaria 1 Timóteo 5, se vocês puderem abrir comigo lá, por favor. Epístola de Paulo, 1 Timóteo. É. 1 Timóteo capítulo 5. Ele está falando aqui um pouco sobre os presbíteros, não é? Sobre os obreiros, e é exatamente isso, a disciplina dos pastores ou dos obreiros, dos presbíteros. A partir do versículo 7. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Um pouquinho mais adiante. No 17, ele vai dizer que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. É especialmente aqui que eu quero ler. Verso 18. Pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, o primeiro ponto dele aqui é, se alguém veio falar mal de um pastor, algum pecado do pastor, não aceita. Tem que estar junto de 2 ou 3 testemunhas. É o que o Espírito Santo está dizendo.
2, 3 pessoas têm que chegar dizendo: o pastor errou nesse ponto, pecou naquele ponto, precisa ser repreendido. Agora aí que está. De que maneira? Continuando. Verso 20. Quanto aos que vivem no pecado, ou seja, deixa eu fazer um outro parênteses aqui. Não é aqueles que se arrependeram, mas é aqueles que ainda estão fazendo a coisa errada. Continua. Repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Qual é a orientação de Paulo, então? É que aqueles que são presbíteros e que cometem pecado, quando eles forem repreendidos, eles devem sê-lo na frente de todo mundo. E não de uma maneira escondida, não de uma maneira abafada. Se a coisa já é pública, e normalmente a vida de um obreiro é pública, e normalmente quando se começa a falar alguma coisa do obreiro, se fala publicamente, e aí você pensa que, não, ninguém ficou sabendo, vamos guardar só com a gente. Você está fazendo um mal para o obreiro. Porque você está deixando todo mundo falar o que pensa e achar o que pensa, ao invés de trazê-lo a público e ele dizer: irmãos, eu pequei nessa área, e eu peço perdão do corpo, peço perdão da igreja, aceito a repreensão dos irmãos porque eu errei, estou arrependido e preciso ser restaurado, e conto com a ajuda dos irmãos, com a oração dos irmãos para me ajudarem nessa restauração. O que a igreja faz com esse homem? Ela abraça esse homem, ela ora com esse homem, ela restaura esse obreiro. Essa é a maneira como a coisa tem que ser feita. Agora, se a igreja fala: não vamos falar nada para ninguém, o que vai acontecer com a fama, com o testemunho desse homem? O que vai acontecer é que cada um vai inventar uma história diferente. Você sabe que quem conta um ponto aumenta um ponto, e aí aquele telefone sem fio começa a ouvir uma coisa aqui, a hora que chega ali, ele já fez 30 coisas a mais daquilo que de fato ele fez. Então é saudável e é segurança para o próprio presbítero quando ele é disciplinado publicamente. Quando ele se torna, como disse o texto aqui, um exemplo para os demais, para que não pequem. Essa é a recomendação que o Espírito Santo dá aqui na Epístola de 1 Timóteo 5 sobre a disciplina de obreiros. Irmãos, com isso nós encerramos essa parte de perguntas. Peço que todos estejam de pé, orando conosco. Estejam levantando suas mãos, dirigindo aqui para o pastor Wilson Porte, rogando a Deus a bênção que o guarde, faça crescer ainda mais o ministério. Senhor Deus bendito e amado, graças te damos, te agradecemos muito pela vida deste teu filho, servo fiel teu, Pai. Te agradecemos pela palavra que recebemos, Pai. Ensinos que refletem a tua palavra, a tua Bíblia, Pai, e assim trazem para nós alimento espiritual. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando este teu filho em tudo, Pai. O Senhor esteja guiando cada passo seu, cada palavra sua, a orientar todo o povo de Deus por onde quer que ele vá. Deus bendito e amado, guarda-o em paz, com saúde, assim como toda a sua família, Pai, e também as ovelhas que o Senhor lhe deu para cuidar. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém.